Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje um tema bem interessante. Boa noite, que bom você aqui de novo, obrigada. Se vocês puderem me confirmando como que tá o som, como que tá a imagem, eu agradeço. Boa noite. E hoje nós vamos conversar sobre as origens emocionais da obesidade. E você sofre com obesidade? Você conhece alguém que sofre e que está precisando de ajuda? Já encaminha essa live aí. Se faz sentido, se você conhece alguém, tenho certeza que vai ter muita coisa para acrescentar para vocês hoje. Boa noite. Oi, Vitor. Boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Hoje a nossa penúltima live, né, antes de terminar o ano, estamos aí no finalzinho de 2023. Então vamos começar esse tema de hoje. Boa noite a quem está chegando. Então, né, quando nós falamos de obesidade, a maioria das pessoas já sabem que é um acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, esse termo, né, a maioria de vocês já conhecem. E que pode sim prejudicar, né, a saúde e trazer grandes malefícios para essa pessoa. E aí, outro termo também que nós podemos utilizar é a questão de calcular, né, o IMC, que é o índice de massa corporal, que eu não sei se vocês também já conhecem, né, acredito que a maioria sim. Então, esse IMC, ele é uma relação entre o peso e a altura da pessoa. Preste atenção nessa frase, da pessoa. Então significa que cada um tem o seu corpo, cada um vai ter o seu IMC e cada um tem a sua particularidade. E aí eu consigo encaixar naquela pessoa que eu vejo aqui nas redes sociais, que tem um corpo perfeito, que eu acho que tem mais ou menos a minha altura, que eu acho que tem mais ou menos a minha idade e pronto. Então eu vou chegar, o meu corpo vai ficar igual o dessa pessoa. Não, gente, infelizmente não. Cada pessoa é um ser individual. Então você precisa se comparar com você mesmo. Então, quem você precisa se preocupar e quem que precisa de atenção e o corpo que vai chegar aonde você quer é o seu. Então, pare de querer se comparar, de achar que você vai ficar igual fulano, que você vai ficar igual ciclano, que você está fazendo o mesmo que uma amiga sua está fazendo e você está de um jeito e ela do outro. Então, pronto, já vamos tirar um pouco isso, né, da sua cabeça e fazer com que você olhe para você, para a sua individualidade. E é isso que vai importar. Então a obesidade, ela também tem alguns tipos de obesidade, que talvez também você já conheça. Nós temos a obesidade visceral, que é aquele acúmulo de gordura aqui na região do abdômen, que pode sim ser um grande fator contribuinte para doenças cardiovasculares, para diabetes, então precisa sim de atenção. Nós temos a obesidade subcutânea, que é essa que fica mais na região das coxas, né, das nádegas ali do bumbum, e essa vai ser a obesidade subcutânea. Tem também uma imagem que eu não sei se vocês já viram, que é de uma maçã e de uma pera, que é o tipo de corpo, né, que eles colocam lá um bonequinho, colocam uma maçã e colocam uma pera. E aí esse tipo de obesidade, né, por exemplo, a maçã é mais característica de um corpo masculino. Geralmente os homens eles acumulam mais a gordura nessa região abdominal e as mulheres têm a tendência de ser mais o corpo da pera, que é mais esse acúmulo nas coxas, no bumbum. É uma regra? Todo homem vai ser dessa forma? Toda mulher vai ser dessa forma? Não, como eu falei, cada um tem o seu corpo e aí cada um tem sua individualidade. Mas existe essa comparação e essa com as frutas, né? E aí fica mais fácil da gente entender. E realmente, depois se vocês nunca viram, procura aí depois essa imagem, né? Do corpo pera e o corpo maçã. E nós temos a obesidade mórbida, que é um grau elevado, né, do IMC, aquele IMC acima de 40, que a pessoa já tem um excesso assim, de gordura enorme no corpo e que realmente precisa de mais atenção. Então, todas precisam de atenção? Sim,
porque não é só a questão do padrão estético. Claro que isso vai fazendo bem, né? Quando nós começamos a perceber mudanças no nosso corpo, automaticamente você se sente bem com aquilo, você, né, vai receber elogios, isso faz bem. Então é bom você se olhar no espelho e você se sentir satisfeito com o seu corpo. Então isso vai acontecer? Vai, mas o principal é você focar na saúde. O que isso pode influenciar? O que essa gordura, além de prejudicar o seu corpo externo, pode prejudicar de forma interna? Pode ter uma plaquinha de gordura lá naquele vasinho, né, sanguíneo, que pode ter algum problema numa artéria? Pode, isso vai influenciar a você desenvolver alguns problemas, né, tipo um infarto, alguma coisa assim? Pode. Então a gente também, lógico que a gente precisa se preocupar com isso muito mais do que o corpo. É como eu falei, o corpo, ele vai ser uma consequência de algo que você está fazendo por você, um benefício, né, vamos assim dizer. Então vamos focar principalmente na questão da saúde. É isso que você precisa se atentar e aí ver e perceber os benefícios também da parte física. E aí, depois que a gente já entendeu, né, os tipos de obesidade que tem, o conceito e quais seriam as causas então da obesidade, né? Porque as pessoas falam muito da questão de você tem que comer bem, você tem que, a inatividade física vai fazer você, pode contribuir? Pode. Tem questões também ambientais? Sim, se você convive em um ambiente onde as pessoas têm uma má alimentação, que tem tendência a consumir mais carboidrato, mais gordura, e aí as pessoas comem mais, né, essas coisas industrializadas, isso pode influenciar você a estar nesse ambiente e querer comer? Sim, porque você está ali vendo. Geralmente essas coisas têm um sabor maravilhoso, é algo assim incrível, não tem o mesmo sabor que um alface, por exemplo. E aí você vai acabar entrando naquela onda e vai querer comer? Sim. Então os ambientes também podem influenciar nesse fator. Tem questões socioeconômicas também. Quando nós falamos de dieta, eu não gosto nem de usar o termo dieta, eu gosto muito de utilizar a reeducação alimentar, né? Quando nós começamos a ter essa visão sobre uma alimentação mais saudável, muitas pessoas ainda têm na mente que é uma alimentação cara, que você vai ter que investir, que você vai ter que gastar muito. Para, gente, você não precisa ficar inventando um monte de moda para comprar coisas caríssimas para poder implementar na sua... Boa noite, Lu. Tudo bem? Saudade, sumiu? Voltou já? E aí, você não precisa ficar gastando muito dinheiro para poder comer bem. Se você for comprar uma fruta, se você for comprar uma salada, se você for comprar um tipo de proteína e ficar nesse básico, eu te garanto que você vai gastar muito menos do que você ficar inventando um monte de coisa diferente. Claro que tem coisas, né, que as pessoas vão inventando, que tem sabores mais fáceis de você se adaptar a fazer uma educação alimentar mais fácil, tudo bem, mas não precisa ficar associando isso a algo caro e que já é um fator para que você não consiga, né, dar certo a seguir esse caminho. E aí também tem medicamentos que podem se influenciar nessa questão do ganho de peso. Pode ser questões psicológicas, né, como ansiedade, depressão, e cada corpo reage de uma forma. No meu caso, por exemplo, se eu estiver triste, parece que passa uma coisa aqui que eu não consigo comer nada. Se eu estiver ansiosa, já era. Não me oferece nada, não deixa eu ter nenhum chocolate perto, que aí eu quero comer mesmo, né? Aquela fome emocional. Então, cada pessoa reage de uma forma. Então, esses são fatores que podem influenciar no seu corpo a você acabar ganhando mais peso? Sim, tem fatores médicos. Eu como muito se eu estiver ansiosa, aí a Lu é igual eu também. A minha questão é a ansiedade, agora a tristeza não. Agora, se eu estiver ansiosa, já era. E também tem as questões de fatores médicos mesmo, questões de saúde, por exemplo, o hipotiroidismo. Não sei se tem alguém aqui na live que sofre com hipotiroidismo, né? É uma alteração no corpo que pode sim influenciar nessa questão do ganho de peso. Então, quando você começa a comer melhor, que você começa a fazer atividade física e as coisas não estão andando conforme tem que ser, né? Você perder peso, se sentir melhor,
vá ao médico procurar se não existe algum outro fator hormonal, alguma outra coisa que pode estar influenciando, né? Alguma glândula que não está funcionando de forma adequada, porque às vezes também pode ser isso. E aí nós precisamos ir descartando essas possibilidades para depois ir atrás de outras questões. Tá bom, Débora, então já estou comendo bem, eu já estou fazendo atividade física, já fui no médico, enfim, não tem nada que esteja atrapalhando. Só que mesmo assim eu não consigo perder peso. E agora, como é que eu faço? Comigo não funciona. É isso que eu escuto aqui na maca. Ah, comigo não dá certo isso não. Eu acho que eu nasci para ser gordinho mesmo. Ixi, já escutei isso demais aqui. Ah, tem a genética também, né, gente? Que é outro fator que pode influenciar. Minha genética é assim, eu nasci assim, vou viver assim. Não, você não precisa. Vamos tirar isso aí, vamos resolver esses problemas. E aí que é o tema da live de hoje, né? Que é essa questão das origens emocionais da obesidade. Então existem sim fatores que você e sua família podem ter vivenciado e que pode estar influenciando a você não conseguir sair dessa condição. E aí, que tipo de fator? Então agora eu quero que vocês prestem atenção e se você sofre com esse problema com a balança, então comece a imaginar essas situações, esses exemplos que eu vou dar para vocês e veja se faz sentido, né? Eu sou uma pessoa que eu já sofri essas questões com peso, ainda sofro ainda estou nesse processo de querer emagrecer, tem dia que tá melhor, tem dia que tá mais fácil, mas aí foi uma coisa que aconteceu comigo, um fato que eu fui buscando e que eu consegui achar a origem do que meu corpo não estava conseguindo se livrar do peso como eu gostaria, que já eu vou contar para vocês também um pouco da minha história em relação a isso. Obrigada, amiga, mas ainda tem muita coisa para melhorar aqui. Vai melhorar, a corrida tá me ajudando aí nesse processo, né? Nossa, gente, como a corrida é bom para ajudar o corpo a aumentar o metabolismo, e eu tô assim impressionada com os resultados. E aí, então vamos falar agora dessa questão de sentido biológico, o que pode estar influenciando. Então, você tem fome de quê? Quando eu faço essa pergunta, tem pessoas que já vai pensar mesmo na parte nutricional, na alimentação. E quando nós pensamos na questão emocional, o que você tem fome? É uma carência? É algum afeto que você não recebeu? É uma falta de carinho? É uma falta de atenção? Você se sentiu abandonado? O que essa fome tem para nos mostrar e para nos dizer que está precisando de ajuda? Então as pessoas que já passaram por esse sentimento de abandono, a pessoa que já se sentiu traída, a pessoa que às vezes se doou muito para o outro e não foi recíproco, essa pessoa tem um vazio. Então, se você se sentiu rejeitada, abandonada, você pode ter sim um vazio. E quando nós temos um vazio, o que nós precisamos fazer? Tampar esse vazio. E aí, se eu não consigo, se eu nem sei que esse vazio está dentro de mim, eu não tenho acesso a isso ainda, e eu quero resolver essa questão, o mais fácil, o mais automático para eu resolver isso é comendo. E aí eu vou comer para poder tampar esse vazio. E aí essa pessoa, para que eu vou me desapegar do peso? Para que se eu vou me desapegar dessa gordura se é ela que está tampando o meu vazio? E aí? É uma coisa que precisa de atenção ou não? Precisa, com certeza. E aquela pessoa que passa por alguma situação que ela precisa ser forte? Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte, porque só eu vou conseguir resolver isso. Quando nós pensamos que existe alguém que precisa ser forte para dar conta, quando você pensa em força, a maioria, pode ser que alguém aqui não pense assim, mas a maioria das pessoas pensa em quê? Em alguém forte mesmo, alguém que tenha massa, só que se a pessoa não está malhando, não está ganhando essa massa, ela precisa ser forte. E para ser forte, eu preciso acumular peso. Porque se eu for magrinha, frágil, debilitada, as pessoas vão se aproveitar de mim, as pessoas vão abusar. E eu preciso ser forte, porque assim eu consigo manter o controle da situação, eu consigo se resolver.
E aí, você está precisando ser forte na sua vida por algum motivo? E você acha que a gordura está fazendo esse papel dessa força que não tem nada a ver, que você pode sim ser forte, mantendo um corpo legal, um corpo saudável? Eu não quero ficar falando de estética aqui, eu quero que vocês entendam sobre a questão de um corpo saudável. E a estética só vem depois, mas a importância de vocês estarem bem, de vocês estarem saudáveis. E aí, uma mulher, né? Não é só mulher que passa por essa situação. Aqui no consultório eu já recebi mulher, homem, que passaram por um abuso, por exemplo, né? Um abuso sexual. As pessoas que passaram por isso, tem pacientes que associam: eu fui abusada porque eu sempre fui uma mulher que tinha curvas, que tinha um corpo bonitinho. E aí eu chamava muita atenção. Não queria ser assim. Por que eu nasci assim? Aí as pessoas olhavam para mim e eu não conseguia disfarçar, eu tinha que ficar me escondendo. Às vezes eu tinha que usar uma roupa que eu nem queria para as pessoas, para não chamar atenção. E aí, em uma dessas situações, a mulher, vou falar de mulher porque a maioria que relatou já esse fato aqui no consultório foram mulheres. E falou: Débora, aí eu precisava o quê? Eu precisava me esconder, eu precisava esconder meu corpo, porque depois que eu sofri um abuso sexual, eu associei isso. E aí nós vamos buscando, quando eu começo a falar sobre esse assunto e elas começam nossa, faz todo sentido, é isso mesmo. Hoje eu tenho medo de ter curvas bonitas de novo, eu tenho medo do meu corpo chamar atenção, porque e se acontecer de novo como aconteceu aquela vez? E se eu passar por esse abuso? E aí o que o corpo entende? Não vou ter curvas, eu vou acumular gordura. Porque se eu acumular gordura, nós estamos protegidos. Então nós não vamos mais passar por essa situação. E aí nós precisamos o quê? Guardar, acessar essa informação. Quando que essa mulher passou por esse abuso sexual? Qual a época que foi? Aonde guardou essa memória? O que fragilizou no seu corpo? Porque quando nós acessamos isso e vamos dar um novo significado para essas memórias, a mulher não precisa mais guardar esse peso, não precisa mais ter medo de estar com um corpo bonito, porque está tudo bem. O abuso não tem nada a ver, né, com essa questão. Nós precisamos mostrar para esse corpo que isso já não é mais perigoso como foi naquela época. Então isso é um fator que pode influenciar? Sim, pode. A questão de fome, né? Muitas vezes eu vou procurando aqui na sessão com o paciente e aparece uma situação relacionada à fome. E aí eu começo a investigar, a gente vai chegando o quê? Eu não passei fome, mas lá o meu avô passou. Então isso passou para o meu pai, passou para minha mãe. E aí hoje o meu corpo, eu tenho que acumular gordura. Porque se eu acumular gordura, eu vou ter um estoque, eu vou ter uma reserva de comida ali. E aí se eu tenho essa reserva, se por acaso acontecer de novo de ter que passar uma situação de fome, eu não vou sofrer mais como lá, eu não vou ter perigo de morrer, porque eu tenho um estoque. Gente, isso tudo é de forma inconsciente. O paciente ele não chega aqui me contando isso, e tem uns que fazem relação, sim, mas a maioria não consegue ter acesso a isso. E aí quando nós vamos acessando essas informações, vai fazendo sentido. E aí quando nós damos um novo significado para essas memórias e que eu mostro que a pessoa não está mais naquele momento, não está mais sendo aquela criança que estava passando fome, que ela já cresceu, ela é uma adulta hoje, ela consegue comprar o seu alimento, não está mais passando fome, isso leva um tempo. E aí nós precisamos sim ir trabalhando nessas questões. E isso, como eu falei, são fatos que nós não temos consciência. E aí nós precisamos sim de ajuda. E Deus me defenda, eu sofro tanto, desisti de tanto lutar. Pronto, Silvana, não precisa mais lutar sozinho. Vamos procurar o que está causando isso em você. Por que seu corpo está reagindo dessa forma? E aí quando também nós pensamos, né, eu estava falando aí da questão de infância, de passar fome, tem a questão também do bebê, né? Então quando nós estamos nessa fase, que nós conhecemos como essa fase oral, imagina, o bebê está lá no útero da mãe, está quentinho, está gostoso, e aí acontece o parto. Então o bebê, se for principalmente uma cesariana que o bebê saiu, né, tiraram o bebê, esse bebê já entrou, falou, já saiu, né, o que está acontecendo? E aí no momento que ele precisava receber ainda o carinho da mãe e ter esse afeto, a mãe não consegue amamentar esse bebê.
E aí, o que essa criança pode desenvolver, né? O que ela pode ter esse medo de passar fome, ou ela pode ter o vazio, como eu falei há pouco tempo atrás, sobre essa questão desse vazio, esse medo, essa carência. Aí ela vai querer tampar o quê? Com comida, que é mais fácil, não sei resolver, e o que eu não sei resolver, eu vou comer alguma coisa, porque a comida ela faz o quê? Ela mexe, né, com a nossa dopamina, você fica feliz, você acha que isso está resolvendo, e aí acaba você substituindo isso. E aí nós precisamos o quê? Voltar nessa questão. Quando eu falo voltar nessas questões, gente, o meu trabalho não é a questão de fazer regressão, nada disso. Eu vou procurar essas informações no corpo, seja de forma, né, presencial, ou também nós conseguimos acessar essas informações de forma online. E aí eu vou procurar exatamente qual que foi a situação que causou isso para o seu corpo, que você teve esse medo, que você acha que você não vai dar conta e que o seu inconsciente está entendendo que você precisa acumular. Eu preciso guardar peso, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta. Outra situação também que acontece muito aqui no consultório são as pessoas que acabam tendo que tomar conta da família inteira. Sabe aquela pessoa que tudo ela que resolve? Que você tem que, passou por algum problema, você vai ligar para quem? Vamos ligar para fulano que ela vai resolver. E aí essa família acaba ficando condicionada a procurar aquela pessoa. E a pessoa que está sendo procurada, ela está o quê? Ela se sente sobrecarregada. E como eu falei, a questão de quando nós sentimos sobrecarregada, eu preciso ser forte para conseguir carregar esse peso que estão colocando, né, nas minhas costas, eu preciso fazer o quê? Acumular gordura, que como eu falei, são poucas as pessoas que conseguem associar uma pessoa forte a uma pessoa magrinha. Nós vamos associar uma pessoa forte mesmo. E se a pessoa não tem músculo, eu vou substituir isso com tecido adiposo. E aí isso significa que é para você abandonar a sua família, que é para você parar de ajudar as pessoas? Não, não tem nada a ver com isso. Você pode sim continuar apoiando, ajudando, estando ali do lado quando preciso, mas carregar o peso dos outros não. Cada um consegue carregar o seu. E aí quando você começa a condicionar e a organizar e se manter num papel que é seu mesmo dentro da família, isso vai ficando mais leve. Fica mais leve para você, fica mais leve para os outros também, porque também vai gerando conflitos deles ficarem condicionados a viver só com a responsabilidade do outro. Resolvo, o outro vai fazer, se o outro não fizer, não dou conta sozinho. E também aquelas pessoas que não está conseguindo ser vista na família, não está conseguindo ter o seu espaço. Esse tipo de pessoa, ela precisa ser o quê? Precisa também acumular gordura, porque se eu tiver mais gordura, eu vou fazer o quê? Eu vou ser vista. Ou então, se eu ficar gordo, as pessoas vão precisar, né? Se eu estiver obesa, eu tô usando esses termos, gente, de ser gordo, não porque é o que as pessoas trazem aqui. E eu quero que vocês entendam tudo isso com os exemplos dos meus atendimentos, que fica mais fácil. Então, já ouvi de paciente, Débora, mas se eu tiver aqui fortinha, gordinha, acaba que as pessoas ficam se preocupando. E aí, quando a pessoa fala isso, eu falo, opa, então isso é o quê? É uma bengala, né? A pessoa tá mantendo esse peso, porque as pessoas se preocupam. E o que é que ela tá precisando ser vista? Por que ela precisa fazer isso para chamar atenção? E aí também nós vamos trabalhar nessa questão. Olha só a quantidade de exemplos que eu trouxe para vocês aqui, né? Exemplos mesmos reais. O que eu trouxe aqui para vocês, essa questão de fatores emocionais que estão por trás da obesidade, são coisas que acontecem aqui no meu consultório, coisas que aconteceram comigo também, né? Como eu falei tava dando exemplo para vocês. Já tive muito essa questão de ganha peso, perde peso, e de repente eu me olhava no espelho, mesmo estando sem peso, eu não me sentia bem. E aí eu fui procurando, porque eu também faço as minhas terapias, também preciso de ajuda, e eu fui procurando nessas informações o que era que eu vivia tanto nesse conflito de peso. Por que eu me olhava no espelho quando eu perdi o peso e não achava o meu corpo legal? E eu fui acessando memórias, né, de quando eu estava lá na infância, na escola. E aí eu lembrei de quê? De situações que eu sofria um bullying mesmo. Eu era muito, muito magrinha. E aí as pessoas me chamavam o quê? Olivia Palito, qual que era Formiga Atômica. Era esse tipo de apelido que eu tinha. Então eu era zoada pelos meus amigos. E isso me gerou um conflito de quê? Ixi, então se eu for magra,
As pessoas vão me zoar de novo, as pessoas vão me sacanear de novo. E aí toda vez que eu me olhava no espelho, que eu tava perdendo peso, vinha aquele conflito de que, ai meu Deus, e agora? Eu vou ser aquela menininha de novo frágil que não vou dar conta de resolver, que as pessoas vão ali fazer chacota do meu corpo? E aí quando eu fui trabalhando essas informações, hoje eu digo assim, né, depois que eu comecei a fazer principalmente a corrida, que é algo que me fez muito bem, que me ajudou muito nessa questão de perder peso, eu acho que é a primeira vez que eu estou me sentindo tão bem comigo mesma. Assim, que eu olho no espelho, que eu fico feliz, que eu vejo uma roupa folgada e que eu tô feliz com isso. Hoje, tudo bem se eu chegar naquele corpo magrinha de novo lá na infância, tá ótimo, maravilhoso. Mas o principal hoje também é a questão da saúde. O corpo se vê maravilhoso. Mas aí eu vejo, olha só, eu tô aqui falando com vocês sobre essa questão, as questões que os pacientes contam aqui e o que eu vivenciei também. E que eu não tinha ideia, por mais que eu trabalhe nessa questão de traumas, de conflito que as pessoas vivem, quando são os nossos... Obrigada, amiga. Quando são os nossos conflitos, é difícil. É muito difícil você conseguir acessar. É muito fácil eu conseguir ajudar os pacientes a conduzir. Mas e quando são os meus? Eu também quero deixar os meus quietinhos lá. Eu não quero ficar mexendo com isso. Dói, né? Às vezes machuca ter que mexer nas questões. Então é isso. Então nós precisamos sim de ajuda. Então se hoje alguma coisa dessa live fez sentido para você e você tá passando por isso, você não precisa passar por isso sozinho. Vamos procurar sim quais são essas questões que estão influenciando, o que está fazendo mal pro seu corpo, por que você não está conseguindo perder esse peso, mesmo fazendo coisas básicas, né, como comer bem, fazer atividade física. Agora você também não estiver fazendo nenhum básico, né, você também precisa me ajudar. Então eu falo para os pacientes aqui, agora eu tô fazendo assim, o paciente vem, traz as queixas e se eu vejo alguma coisa que ele pode me ajudar lá fora, eu já falo, ó, se você não fizer a sua parte aí, eu não vou resolver tudo aqui sozinha não. Aí tem paciente que já tá mandando mensagem, ó, Débora, viu, eu fiz atividade física hoje, ó o prato, ó, tô comendo melhor, fui na nutricionista. Aí eu falo, agora pronto, agora você pode voltar que eu vou te ajudar de novo. Porque não adianta, eu não consigo fazer 100% por vocês. Vocês também precisam fazer parte desse processo. Muito obrigada por vocês estarem aqui de novo em mais uma live. Semana que vem será a nossa última live de 2023, né? Mas vamos ter live sim, não vai ter recesso. Vou continuar a live toda quarta-feira. Amanhã tem um episódio novo lá no meu podcast sobre esse tema, para quem chegou aí depois. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, né? Chegando aí o Natal, que Deus abençoe muito a família de vocês, abençoe vocês com muita saúde, paz e que a gente, né, consiga fazer um ano diferente, 2024. Já fizeram aí as metas de vocês, os atos de gratidão. E é isso, temos muita coisa para agradecer, muitas coisas que nós precisamos alcançar aí. E o mais importante, né, entregar tudo isso nas mãos de Deus para que Ele nos conduza e que nós podemos fazer da forma melhor que pode. Muito obrigada, gente. Boa noite. Beijão para vocês.